que a moradia permanece como a principal compra do ser humano, vamos dizer assim, né? O mercado imobiliário é apaixonante, né? Então, desde o dia que eu acessei ele lá há mais de 8 anos, eu não me vejo mais fora dele, né? As pessoas, se gostam do tema, né, tem que se aprofundar, entender um pouquinho, se aprofundar, né, nos temas de modelo financeiro, de produto, de projeto, de engenharia, da parte comercial. Quando a gente vê aquele profissional, aquela profissional que tem ali vontade de aprender, vontade de se desenvolver, acho que isso está meio caminho andado, porque o perfil de buscar conhecimento, na minha opinião, é o mais importante que a gente deve buscar nos profissionais. Falando de loteamento, é um processo muito longo. Se a gente compra um terreno e a gente demora muito tempo para desenvolver, esse dinheiro no tempo, a conta fica difícil de fechar. E o que a gente preconiza, obviamente, é o resultado, né? O resultado, a qualidade, a proximidade com os terreneiros, com os sócios. Eu posso te dizer que eu acredito na perpetuidade do mercado imobiliário, porque é um dos componentes mais importantes do PIB hoje no Brasil, e não tem como a gente substituir esse mercado por outro, porque muita gente, as pessoas vão precisar ainda muito dele para poder comprar casa, comprar lote, comprar apartamento, assim por diante. Olá, seja bem-vindo ao canal Arquintegra, esse espaço onde a gente fala sobre arquitetura, engenharia, construção e tudo relacionado a esse tema. E olha, se você quer conhecer um pouco mais sobre loteamentos residenciais, como que isso acontece, né, nas nossas cidades, você está no lugar certo, porque hoje eu recebo o Walter aqui. Obrigada, Walter, pela sua presença. Eu que agradeço, Ive. Muito bom falar do tema com vocês. E o Walter é CEO da Projeto Mosaico, é uma empresa que faz esse tipo de serviço urbano, né? De grandes loteamentos residenciais, etc. Então ele vai ter muito a contribuir com a gente. Walter, eu quero começar pela origem da sua carreira, sabe? Uhum. Quando você decidiu ser engenheiro. Uhum. Por que você decidiu ser engenheiro? Você sabe que, na verdade, o meu primeiro vestibular foi para medicina. Ah! Sério, né? Então, meu avô, ele tinha uma certa influência aí ele ficava desde pequeno, porque eu tenho um tio médico, e meu avô acha esse tio o máximo, e de fato ele e ele achava que eu tinha que ser médico também, eu era, acho que, o neto querido dele. Então, eu acabei sendo influenciado e prestei medicina, mas ainda com uma pulga ali atrás da orelha. E aí, não deu certo, e acabei seguindo os passos do meu pai, de fato. Meu pai é engenheiro civil, eu acompanho esse ramo da construção desde que eu sou muito pequeno, e, portanto, depois de ter feito ali uma consulta em psicólogo, etc., eu decidi ir pelo caminho das exatas e da engenharia civil. E aí você se formou em engenharia e entrou no mercado de trabalho como? Então, a minha formação de engenharia teve uma parte que foi no Brasil, na Unicamp, e outra parte que foi na França. E nesse programa... Então você fala francês, olha. Falo francês. Que legal, dá uma palhinha de francês. No finalzinho. Eu participei desse programa que era foi promovido pela Unicamp, uma bolsa de estudo lá para os melhores alunos. E aí eu acabei indo então para Lyon, eu cursei 1 ano de engenharia lá na École Centrale de Lyon, e nesse programa tinha também um estágio. Participei desse estágio, eu tive uma baita sorte, porque eu fui para uma empresa multinacional gigantesca, e também tive outra sorte de ter um chefe que me ajudou muito nesse processo de estágio. Quando foi concluído esse programa, ele me convidou para continuar como engenheiro. Então, o programa que era para ter ficado 1 ano, fiquei um pouco mais de 3 anos lá na França, sendo que 2 anos numa empresa de construção, uma multinacional, que chama Vinci, e lá eu pude participar de obras de infraestrutura no sul da França. Então, e você participava da obra mesmo? Da obra, eu era engenheiro de obra, né? Obra. Era um momento do mercado que a mecanização ela estava bastante pujante na França, né? Então, coisas que no Brasil a gente estava talvez uns 10 anos atrasados, eu cheguei lá, qualquer obra já era muito fácil viabilizar uma grua, viabilizar a mecanização, então isso foi bem interessante, essa experiência.
E aí, em um determinado momento, a gente decidiu, eu estava já namorando a minha atual esposa, a Renata, a gente decidiu voltar para o Brasil por uma questão de família. Pô, estamos longe da família, meus sobrinhos nascendo, etc. E o mercado aqui naquela época, 2008, também estava muito bom. A gente decidiu voltar. E quando eu voltei, fui trabalhar numa empresa também francesa. Né, no Brasil? Que foi a Degremont, aqui no Brasil. Aí fiquei lá quase 5 anos. E foi muito interessante porque eu tive acesso a grandes projetos. Lá era uma área mais específica da nossa engenharia, né? Uma área de tratamento de água e efluentes. E eu pude então começar com uma grande obra lá na Petrobras, na Replan, em Paulínia. Depois eles me colocaram como um coordenador geral de engenharia. Depois eu participei de um projeto bem grande no Chile, fiquei 6 meses direto lá em Santiago, trabalhando numa proposta junto com a Tequinte. E aí eu tive que tomar uma decisão sobre carreira. Ou eu continuava naquele setor de água e tratamento de efluente, né, porque era uma multinacional bem nichado, né? Nichada, especializada, né, com plantas no mundo inteiro. Então tinha até uma possibilidade de ser expatriado, etc. Então, ou eu continuava naquele setor, ou eu expandia o conhecimento, né, expandia experiências para outros tipos de projeto. Foi aí que eu mudei para uma construtora que é a Matec, onde a gente trabalhou junto. E o que te fez mudar? Assim, você queria ir para a obra mesmo de construção de edifícios, eu etc. queria conhecer outros tipos de obra. Né? Então, essa que foi a grande, né, na minha cabeça ali, a vontade de, puxa, eu acho que eu não vou querer ser especialista nesse setor aqui específico de água ou de esgoto. Eu quero conhecer obras de galpão, obras residenciais, obras industriais também. E por isso que quando tive o convite da Matec, eu aceitei de cara. Né? E aí foram mais quase 4 anos, onde também a gente pôde, aprender muito lá. O time foi um time, né, até hoje um time muito forte em condução de projetos, contratos e obras difíceis, com muitas disciplinas envolvidas. E então foi também uma experiência para mim inesquecível, né? E aí também depois eu tive um outro momento de decisão na carreira, que foi conhecer o lado do produto, né? O lado onde a gente decide o negócio, né? Que foi justamente a transição para a Alphaville, para o lado do incorporador. E aí foi uma mudança importante também né, na minha trajetória. Desse lado do incorporador, a gente tem uma visão mais ampla na minha cabeça, né, de negócio. A gente consegue ser o protagonista no produto, o que para mim é muito legal isso. A gente sempre falou isso, eu sempre pensei isso ao longo da minha trajetória. E lá eu tive essa chance, né? Então eu começo lá na Alphaville ajudando um pedaço da operação, né, das obras. Tinham muitas obras no momento que eu entrei. Depois a gente foi... E eles fazem a construção realmente das áreas comuns, porque a Alphaville faz loteamentos, né? Exato, eu fui para a área de loteamento e lá a gente faz, né, o projeto como um todo, que são os lotes, o loteamento, mais as áreas comuns, com portaria, clube. Então toda a parte comum é realizada por você. Era realizada por nós. E então eu comecei cuidando aí dessas obras, depois a gente foi também ajudando na área de planejamento, depois eu fui para a área de engenharia, fiquei um tempo na área de projetos e já chegou um momento que a gente juntou tudo isso e eu fiquei cuidando de toda essa parte operacional da Alphaville. E foi um momento de expansão bem grande da operação, né? Chegou a ter, 4, 5 obras. Nós chegamos aí agora no finalzinho da minha passagem pela Alphaville, a gente tinha mais ou menos umas 22 obras, fazendo 1 bilhão e 300 milhões de reais em andamento, né, o que é bastante coisa. Então, assim, foi super rico também essa passagem, foram quase 8 anos, e essa passagem na Alphaville foi importante porque, pelo período ter sido muito grande, a gente atravessou momentos de mercado complexos, onde a gente teve que se reinventar, ajustar a equipe, ajustar a operação, processos. Então isso também foi importante. Teve, né, naturalmente um filtro no time
por conta aí dos momentos de mercado, depois a gente volta a crescer, volta a aumentar a operação. Então, tudo isso foi também super importante aí para a minha experiência. E como que funciona agora já entrando? Depois você continua o resto da sua história para chegar até onde você está hoje. Mas como que funciona na incorporação, né? Você escolher os terrenos, sabe? Como que você... esse terreno é o ideal para eu fazer um loteamento? A gente começa fazendo uma análise de mercado ali bastante pontual, né? Assim, começa pela cidade, capacidade de famílias com a renda necessária para comprar aquele produto, a localização é essencial para que o produto seja bem querido na região, na micro-região. E aí a gente começa um processo de viabilidade, né? A viabilidade ela é composta basicamente por 3 pilares. Então tem o pilar da venda, o preço de venda, que esse projeto pode ter, que aí quem é soberano é o mercado, então tem lá o preço de venda. Aí nós temos o custo da obra, então a gente faz uma análise de parametrização ali no início de todo esse processo de quanto custaria aquela obra e, por fim, quanto que a gente vai pagar para o terreneiro, que é a nossa parceria. Né? Então a gente estabelece uma parceria ali que é possível a viabilidade encaixar, onde, por exemplo, né, eu vou ter 70% da receita e o meu parceiro, o dono da área, vai ter 30% da receita. Então, com esse tripé, a gente monta a viabilidade e aí a gente apresenta uma proposta para o dono da área. Feito essa proposta e aí a negociação e aceite, a gente começa o desenvolvimento desse projeto, que aí envolve uma série de etapas. O loteamento é um processo, né, é um tipo de projeto imobiliário que impacta grandes áreas. Então, o licenciamento de todo esse projeto é um licenciamento moroso, difícil, né, muito mais complexo que uma incorporação convencional. E a gente tem que passar por diversas etapas, né? Uma aprovação prévia na prefeitura. No estado de São Paulo, a gente tem que passar por essa, que a gente chama aqui de GRAPROAB, que é um órgão do estado de São Paulo que analisa, do ponto de vista ambiental, aquele projeto, se ele é de fato viável. E depois a gente tem que voltar para a prefeitura com a análise final e aprovação final, para ir, por fim, para o registro no cartório. Então, esse processo ele pode demorar de, 2 anos até 5, 6, 10 anos, dependendo do projeto, dependendo da prefeitura. Então, esse fluxo, né, de acompanhamento, essa diligência, ela é fundamental para que esse processo se encurte e a gente consiga comercializar o mais rápido possível, porque, no fim das contas, o que a gente quer e o dono da área, né, os terreneiros também querem a receita o mais rápido possível. Então, é uma jornada assim, que exige paciência, mas ela é bem gratificante no final do processo. E a empresa não adquire terrenos? Nunca? Ou tem casos que o terreno não, tem casos de empresas de loteamento que gostam de comprar terrenos. Né? Entendi. Aí investe em terreno. Investe em terreno. Não é o modelo que eu acredito, não é o modelo que a gente acreditava na Alphaville, não é o modelo que a gente acredita agora na Mosaico. De novo, né, a gente, falando de loteamento, é um processo muito longo. Se a gente compra um terreno e a gente demora muito tempo para desenvolver, esse dinheiro no tempo, a conta fica difícil de fechar, né? Então, ainda mais agora, quando a gente está falando de uma taxa de juros alta, essa conta fica ainda muito mais difícil. Então, o ideal para o negócio, para o modelo financeiro, é a gente ter uma parceria, que a gente investe em projeto, e quando a gente tiver a receita, a gente reparte essa receita. Então, agora dá uma dica para gente, para quem quer investir num terreno. O que você diria? Qual o conselho que você dá? O que vocês esperam no terreno? O que vocês buscam, sabe, quando vocês vão atrás de um terreno? Bom, tem 2 pontos de vista, né? Você fala em investir no terreno, a pessoa final, lá, o cliente final que vai comprar o terreno para construir a casa, ou a loteadora que vai investir num terreno para fazer um desenvolvimento imobiliário. Então, vou responder as duas vertentes. Tá, né? bom. Olhando do lado da loteadora, a gente olha de novo, né? Um mercado, uma cidade, a gente tem alguns parâmetros que, no nosso caso, a gente tem bem definido. Então, cidades, por exemplo, acima de 100 mil habitantes,
A gente tem a quantidade de família lá, por exemplo, com renda acima de 10 mil, 12 mil, né? Tem uma quantidade certa lá por cada tipo de projeto. E aí a gente, obviamente, analisa a micro-região daquela localização que a gente escolheu ou estamos ali trabalhando em proposta. A gente tem como premissa importante para o negócio ter uma velocidade de venda boa, né, que a gente considera ali de 30% no primeiro mês do lançamento, e o restante das vendas até 2, 3 anos mais ou menos, né? Uhum. Então, para a gente modelar tudo isso, a gente precisa colocar todas essas variáveis no modelo, né, que a gente tem, que imagino que todas as outras empresas também tenham, para a gente olhar a margem do projeto, a margem líquida do projeto, para a gente olhar a TIR, né, quanto de retorno por ano a gente tem nesse projeto, e a gente olha a exposição de caixa. Então, se é um projeto que a gente vai ter, né, ali uma absorção mais devagar, ou uma venda mais devagar, mas eu preciso fazer a obra, então eu vou ter uma exposição de caixa que eu vou ter que aguentar como empresa, e o meu negócio vai ter que aguentar. Então nós temos alguns parâmetros, né, de exposição máxima que a gente considera aceitável para um negócio ser bom. Agora, do lado do cliente final, quando ele pensa em comprar um lote, eu acho que o primeiro ponto é ele analisar bem a incorporadora, né, a loteadora. Eu vejo muitos casos de empresas incorporadoras e loteadoras, principalmente, que vendem projetos no lançamento e depois entregam outra coisa, né? Ou às vezes não entregam. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Saber escolher bem a empresa que você está investindo, a empresa que você está comprando um imóvel. Isso não vale só para o loteamento, mas para tudo, né? Para apartamento, para casa, porque o mercado é cheio de aventureiro. Então, esse cuidado acho que é o primeiro cuidado. E, obviamente, depois, avaliar o produto, avaliar o entorno, né? Tentar entender um pouquinho a evolução do valor do metro quadrado, né? Desses lotes que existem na redondeza de onde você está procurando. Aí tem as tipologias de lote que é plano, que normalmente é o ideal, porque vai ser uma obra mais barata. Tem o lote em aclive, que é um tipo de projeto que algumas pessoas não gostam, e tem o lote em declive, que vai exigir um muro de arrimo, uma obra um pouquinho mais cara, mas ele vai ter acesso a uma visão, né, um visual, às vezes uma mata, que vai ser mais legal que um lote plano. Então, tem todos esses componentes para avaliar no momento do investimento do lote. Lote que está próximo à portaria geralmente é mais valorizado, que está de frente de praças é mais valorizado, lote próximo aos clubes, né, piscina, área comum, também tem um certo valor, que é diferencial. Então, assim, são, de novo, vários aspectos para considerar na compra de um lote residencial, mas, sobretudo, acho que a incorporadora, a empresa de quem você está comprando é o ponto-chave, na minha visão. Legal. E hoje você está no Projeto Mosaico fazendo exatamente isso. Conta um pouco o que vocês fazem no Projeto Mosaico. Então, o desafio no Projeto Mosaico, ele é gigante, né? Ele é diferente de onde eu estava na Alphaville. Agora eu tive a oportunidade de poder ajudar em outras áreas que eu não cuidava diretamente, como comercial, prospecção, marketing. Então isso está sendo muito rico e muito legal. A equipe lá é fantástica e tem me ajudado muito nessa integração. E a Projeto Mosaico, ela é uma empresa de desenvolvimento imobiliário do lado de loteamento, né, com perfil de loteadora, e a gente não tem um produto fixo, né? A gente olha o negócio. Nós temos projetos que são popular e aberto, onde a gente não tem portaria e muro, por exemplo, e tem projetos de alto padrão, que tem lá lotes que podem valer 600, 700 mil reais. Então, a gente está permeando todos esses tipos de projetos de loteamento, e o que a gente preconiza, obviamente, é o resultado, né? O resultado, a qualidade, a proximidade com os terreneiros, com os sócios, e, por último, o nosso cliente final. Nós temos que transmitir a segurança do grupo, que é um grupo muito forte, mas sabe vender, né? Uma coisa é o grupo ser forte, outra coisa é a gente mostrar isso e transmitir essa segurança para quem está lá acreditando na gente.
E depois, né, esse cuidado, essa proximidade com o cliente e poder ali no final do ciclo, na entrega do produto, a gente até criar ali uma vontade dele indicar a gente para um amigo, falar bem da empresa. Então esse olhar do cliente final para a gente é crucial. Walter, eu como usuária final, de um empreendimento, né? Vou comprar um lote e tal, eu percebo que existem vários tipos diferentes de loteamento. Então tem um que não tem guia, por exemplo, nas ruas. Tem outro que a fiação é toda aérea, outra fiação é enterrada. Uhum. O que direciona essas escolhas, sabe? Da infraestrutura toda do loteamento? Sim. Quando a gente escolhe, né? Então tem uma área, naquele processo nosso de escolher uma área, a gente tenta ali entender a vocação daquela área. Então é uma área que tem vocação para um loteamento, sei lá, rural, por exemplo, onde os lotes são de 20 mil metros quadrados e tem um tema de aras, que tem alguns aqui na região do estado de São Paulo. A gente tenta, então, criar esse match entre a vocação daquele produto com os clientes que ali vão querer comprar, e aí a gente especifica esse produto. É um produto que não vai precisar de guia, porque a gente tem espaço para criar uma queda natural da água, fazer uma canaleta de grama e poder encaminhar para algumas BLs em trechos específicos. Fiação subterrânea é a mesma coisa. A fiação subterrânea ela custa de 5 a 10 vezes mais que uma fiação aérea. Então é um investimento importante, encarece muito o produto final. Então a gente tem que ter um público disposto a enxergar esse valor, né, essa qualidade visual e querer pagar por isso. Então não são todas as praças que a gente consegue viabilizar isso. Eu trabalhei, por exemplo, em produtos de mais alto padrão no Nordeste do Brasil, que a gente percebeu, pesquisando, que esse não era um fator que agregava valor relevante para o cliente final. Então por que nós vamos gastar, às vezes, 10 milhões a mais, 15 milhões a mais de infraestrutura de elétrica, sendo que meu cliente não vai pagar isso a mais? Por outro lado, aqui já, se você for para Campinas ou mesmo em projetos aqui próximo a São Paulo, o cliente vê valor, né? Então já criou-se uma referência visual, de qualidade visual, que a energia subterrânea... Porque você andando, num ambiente... É maravilhoso, de fato é maravilhoso, né? Mas tem que ter essa aderência no mercado, né? Então esse é um aspecto que a gente sempre ali está fazendo conta, entendendo o mercado, entendendo o cliente, personificando o cara que vai comprar, para a gente poder definir o produto. E como que funciona em relação a projetos mais urbanos? Vocês fazem também algum tipo de desenvolvimento de bairros, algo assim, ou não? Sim, as loteadoras, de uma forma geral, têm essa expertise, né? As grandes, né? No caso da Alphaville, a gente teve um bairro muito grande que está em desenvolvimento, que é em Eusébio, no Ceará, próximo a Fortaleza, onde lá tem quase 20 fases de projetos, né? Entre residenciais horizontais, projetos comerciais, multiuso, parques, então, centralidades. Então essa expertise no desenvolvimento ela é inerente às empresas de loteamento. E no caso da Mosaico, lá no grupo que ela pertence, também tem um braço de Master Developer. Né? Nessa situação específica é para um bairro em Manaus, onde ele está sendo desenvolvido aí há pelo menos 10 anos e tem aí uma projeção de desenvolvimento por mais 20, 30 anos. Então essa inteligência de desenvolvimento de bairro, ela é crucial, né? E ela é importante porque, afinal, a gente tem que ter um pensamento de longuíssimo prazo, né? E o pensamento de longuíssimo prazo é imaginar as circulações, os pontos centrais, os pontos comerciais, as distâncias também, né, permitidas ou ideais, né? Os famosos 15 minutos de um ponto a outro caminhando. Então tem algumas técnicas de urbanismo que inclusive são internacionais que a gente traz para dentro dos nossos projetos quando eles nos permitem pensar num formato mais de bairro, né? Então tem essa situação
nesse momento lá que eu tenho acompanhado, que é de Manaus, mas do lado de prospecção a gente tem estudado algumas áreas que são um pouquinho maiores, ali próximo a 1 milhão, 2 milhões de metros quadrados, que a gente já pensa no todo, né? Um projeto ali de 20 anos, né? E aí a gente... E eles são tão longos por quê? Porque você faz em muitas etapas? São muitas etapas. Você desenvolver, né, e ocupar uma área de 2 milhões, 5 milhões de metros, nós estamos falando de mais de 10 anos, né? E essa estratégia de faseamento, né, de como você vai compor o negócio em si, com o faseamento e a construção da infraestrutura desse bairro, é uma estratégia que a gente tem que quebrar a cabeça com os urbanistas e o nosso lado, né, comercial e vocação de cidade, cliente. Então, essa é uma dinâmica muito interessante que... E aí entra até assim, vocês definem onde vai ter uma escola, onde vai ter um posto de saúde, tudo isso é pensado. Tudo isso é pensado. Tudo... Exato, né? Porque você tem uma população ali estimada, aí você precisa ter os atendimentos, né? Dependendo de onde está esse bairro que você está desenvolvendo, sei lá, o próximo hospital fica a 10 quilômetros, o supermercado fica a 5, a padaria não sei onde, a escola não atende. A gente tem que pensar nesse atendimento da população que vai estar ali no longuíssimo prazo, né, na ocupação final. Então, esse pensamento e esse urbanismo como um todo é muito interessante. Então, hoje a gente tem a chance de trabalhar com a DPZ, que é um grande escritório de urbanismo americano, e uma dessas urbanistas ela está direto com a gente, trabalhando aí nos projetos de ocupação, nos masters que a gente tem que desenvolver e principalmente no projeto de Manaus. Nossa, vocês desenvolvem a cidade como um todo, né? E assim, vocês pensam em relação à sustentabilidade nesse desenvolvimento completo da cidade? Tanto nos loteamentos de condomínios, né? Quanto quando desenvolve assim, um bairro inteiro. Uhum. Existem estratégias pensando na sustentabilidade ou não? Sim, hoje já existe certificação, né, voltada para a sustentabilidade no loteamento. Igual a gente tem já no mercado de corporativo e até residencial, hoje já existem selos. Inclusive na Alphaville a gente foi pioneiro em adquirir esse selo para um projeto específico. Então, assim, esse pensamento de sustentabilidade ele já está inerente em todos os projetos, né? A gente tem que pensar em industrializar ao máximo os componentes de infraestrutura, mesmo porque a gente está sendo obrigado, né, Ivy? A gente está acompanhando toda essa questão, essa dificuldade de mão de obra que o mercado da construção civil está vivendo de uma forma super geral, e não tem como a gente não estar com esse problema no loteamento, né, na obra de loteamento. Então, a gente não admite já há muito tempo ter caixa de drenagem que não seja pré-moldada. Não dá para imaginar alguém assentando bloco para fazer uma caixa pré-moldada, uma caixa de drenagem. Então, assim, e vários outros aspectos, né? Mecanização por exemplo, de pavimentação no formato de paver, né? Então, a gente tenta viabilizar uma máquina que faz a pavimentação de paver com 4 pessoas no lugar de 20, né? Então, tem várias aí, muro pré-moldado é outra tecnologia que tem sido usado por várias empresas aí do setor. Agora, quando a gente fala em bairro, né, a gente tem que pensar na mobilidade, principalmente, né, dessas pessoas. A gente tenta sempre incluir as ciclovias, o cliente final, o usuário daquele bairro, ele tem que ter uma caminhabilidade ali por onde ele viver, né? Então, tem a padaria, tem o condomínio dele, mas tem uma praça que ele consegue ir a pé. Então, isso tudo é pensado, né? O trabalho perto da casa dele. Então, isso tudo, essa composição toda tem que ser pensada na estruturação desses pontos focais dos nossos projetos. Então, e aí isso tudo vai contar para esse selo, para essa sustentabilidade que a gente precisa buscar, né? Então, também tem aspectos de drenagem. Que chama esse selo, você sabe? Então, o selo chama assim, selo verde. A gente tem o LEED, né? Mas tem o selo verde que nós tiramos para um financiamento de uma securitização que nós fizemos de um projeto específico. E a gente tem eu vou lembrar o nome, tá? Mas eu não estou lembrando, a gente fez para Guarapari.
Eu já lembro o nome. Não, Mas não existe tem esse problema. selo que foi uma mudança aí de patamar em relação a mostrar para, né, para a sociedade que os empreendimentos horizontais também podem ter esse selo, e o atendimento desse selo hoje capta clientes que olham, Que né? olham Hoje para essa esse nova lado, né? geração, né, na verdade todas as gerações hoje estão olhando para esse lado, né? Consideram isso como um ponto importante quando vai escolher comprar um produto, né? Seja uma panela ou um condomínio, Se eu sabe? tenho a opção, né? Então, se você tem a opção, ele vai optar pela opção que tem esse selo, que é sustentável. E como que é definido, Walter, a infraestrutura do condomínio quanto a piscinas, áreas comuns e tal? Existe um padrão destinado para o tamanho de lote, por exemplo? Qual que é a relação que existe, sabe? A gente tenta criar uma relação da quantidade de usuários, então, um empreendimento, por exemplo, de 200 lotes de 300 metros quadrados, ele vai ter um clube menor do que um empreendimento de 500 lotes com a mesma metragem. Então, a gente tenta ali fazer uma conta de população do condomínio e atender ali o clube com essa população. Então, tem ali alguns parâmetros que a gente usa para que, né, de novo, né, a academia possa ser de 70 metros quadrados. Se for um condomínio de tantas vezes maior, a gente vai para uma academia de 120 metros quadrados. Então, tem essa conta que a gente faz para dimensionar piscina, área comum, churrasqueiras, quantidade de quadras. E isso tudo é em cima de dados já de bastante experiência de uso, né, de como ficam esses clientes aí consumindo esses espaços. E assim, você já deve ter participado de diversos loteamentos desse, né? Mais de 8 anos nessa área. Teve algum desses loteamentos que te surpreendeu em relação ao método construtivo das áreas comuns? Ou que vocês fizeram algo novo, algo diferente? Ou eles seguem uma linha padrão e não tem muita diferença? Então, a gente tinha um produto que era padrão, né? Então a gente replicava alguns projetos num determinado tipo de produto mais padronizado, e tinha os produtos mais alto padrão, que a gente chamava lá de produtos Prime. E aí, nesses casos, a gente trazia um arquiteto especial para compor aí esse programa de clube e poder trazer um design especial, né? Então, isso era um componente importante no marketing, na venda, né? E na criação de valor ali do projeto. Um projeto que me marcou bastante foi o Alphaville Dom Pedro Zero, que foi lançado há 2, 3 anos atrás. E lá a gente teve que fazer um projeto que aproveitou um casarão de 1860, um casarão muito antigo, que era a sede da fazenda, onde tinha uma história maravilhosa por trás dele, e a gente, então, era trabalhar no retrofit desse casarão junto com um módulo moderno, né? Então, essa composição do moderno com o casarão e a história foi um projeto, assim, na minha visão, espetacular, que deu muito sucesso, né? A gente usou muito desse programa e dessa arquitetura e desse retrofit para vender o projeto, e foi um sucesso. Então, esse foi um projeto bem marcante. Em relação às vendas, né, vocês fazem toda uma análise antes, mas já aconteceu de algum empreendimento, mesmo com análises feitas, dele não vender de acordo com aquilo que vocês acreditavam que iria acontecer? Já aconteceu. Então, o que a gente procura, né, entre 10 projetos, acertar 9, né, 8, 9, e não dá para acertar todos. Então, sim, teve projetos que a venda nossa não aconteceu da forma que a gente tinha no modelo. Porque é um chute, né? Como que funciona? Não é um chute, na verdade. Análise, vou que conseguir vender ou não vou conseguir? É bem sensível, tá? Ela tem um pouco de subjetividade com técnica, mas é um pouco a união de várias coisas. Então, a gente faz uma pesquisa qualitativa, quantitativa, com um instituto de pesquisa, para a gente entender exatamente a absorção daquele projeto naquela cidade, próximo ao lançamento. A gente roda as imobiliárias, a gente conversa com o mercado, pessoas importantes de mercado, a gente conversa com clientes. Então, assim, e fazendo essa composição de todos esses dados que a gente
capta e analisa ali no pré-lançamento, a gente estima, né, uma velocidade ou uma estratégia para atingir aquela velocidade. Eu quero vender 40% do projeto no primeiro mês e o meu preço aqui está, sei lá, R$1.000 o metro quadrado. Para eu ter certeza que eu vá atingir essa velocidade, talvez eu tenha que abaixar um pouquinho esse preço, não ser 1.000, ser 950 e assim atingir a velocidade mínima. Então, vamos dizer assim, ajuste fino, que é a grande ciência comercial dos projetos imobiliários. Então, obviamente que terão situações que a gente vai ter alguma questão, às vezes pontual, momentânea. É um final de ano que teve uma notícia internacional que deixou os clientes um pouco mais receosos, ou teve uma notícia de aumento de taxa de juros que era próximo do meu lançamento e também deixa o pessoal um pouco mais retraído, sabe? Ou a gente pode ter errado também na estratégia de marketing e não ter ali alcançado o público comprador. São vários aspectos. A gente tenta cercar tudo isso para atingir o mínimo que a gente preconizou. Mas, de novo, tem situações. O que a gente tem que trabalhar é que para 90%, 80% dos nossos projetos a gente acerte. Então, aí que é a ciência de boas empresas e bons projetos bem-sucedidos. Os loteamentos, eles são exclusivos, né, nos condomínios para terreno, ou existem empreendimentos que vocês constroem também as casas em si, vende já completo? Acontece isso? Acontece isso. A gente teve algumas experiências nesse sentido, né, onde a gente fez um loteamento, né, de aproximadamente 400 lotes e uma parte desse loteamento, ali 10 a 20% desses lotes, a gente reservou para, em um momento posterior ao lançamento dos lotes, a gente trabalhar num projeto de casas. Então, houve esse tipo de situação mais de uma vez, onde eu pude participar bastante. E foi bem interessante, né? E eu acho que é uma composição aí que várias empresas têm pensado, porque a grande questão do loteamento, na verdade, é o prazo de ocupação, né? A curva de ocupação. Porque quando a gente entrega um lote, vamos lá, só tem lote, não tem casa nenhuma e tem o clube. O cliente recebe o lote, aí ele tem que querer fazer um projeto, ou seja, querer encarar a experiência de entrar numa obra, que todo mundo passou por isso, né? Muita gente passou por isso e não é uma experiência tranquila. Então ele vai fazer projeto, ele vai fazer sondagem, topografia, projetos, aí ele vai contratar uma construtora, vai fazer a obra. Então esse processo todo entre ele comprar o empreendimento e morar, às vezes são 6 anos, 5, sabe? Então, a curva de ocupação desses loteamentos, ela é uma curva, né, lenta. E quando a gente faz essa composição de um pedaço do loteamento, né, a gente reserva e cria lá um bolsão de casas, a partir do momento que a gente entrega esse projeto, eu já vou ter cara morando lá. Né? Isso é vantagem. Então, isso é super vantagem, porque você começa a já ter vida no dia 1 da entrega do projeto. E se você não tem esse bolsão, não tem essas casas vendidas, o primeiro morador vai entrar lá, na melhor das hipóteses, em 2 anos, 3 anos, sabe? Então, isso gera valor para o negócio, gera valor para a comunidade que vai ali morar. Então, o cara vê, já tem movimento, aí ele vê, aí começa, pô, então já tem cara morando, então acho que eu também vou fazer. Meu vizinho conheço. Um vai animando o outro, vai... É um círculo ali, né, virtuoso, que vai fazendo com que mais pessoas vão querendo morar e fica, então, acelera a ocupação, o que é bem importante para até a valorização do projeto. E a venda desses imóveis, não só dos imóveis, né, mas os lotes, por exemplo, a maior parte é para o consumidor final ou grande parte é para investidor? Ou é uma mescla dos dois? É uma mescla, mas esse perfil de comprador mudou bastante nos últimos anos. Eu tenho dados de que, pelo menos eu acho que há 6 anos atrás, até mais, o perfil de investidor, né, a quantidade de investidor era maior, então era mais de 50% do comprador era investidor na maioria dos projetos.
E hoje esse perfil já mudou bastante, né? Então a gente tem lá, sei lá, talvez 10 a 20% de investidor e 80, 90% o cliente final. O que a gente viveu ali com todo aquele processo de pandemia fez as pessoas de fato quererem investir na sua residência, então antecipar o seu modelo de vida ali, de moradia, né? Então ele tinha um sonho, ele morava num apartamento, tinha um sonho de um dia morar num lote. Depois de tudo que a gente passou, muitas famílias antecipam esse processo, né? Então esse padrão de consumidor de lote mudou bastante. Então, Mas não porque reduziu a quantidade de investidor, mas porque aumentou a de consumidor final. Exatamente, aumentou a do consumidor final. E para a gente é melhor vender para o consumidor final. Sempre melhor. É importante ter um investidor, aquela parcela ali de 20%, eu acho super legal, porque é um cara que está ali querendo comprar uma oportunidade e ajuda a gente na velocidade de venda. Mas o investidor, de novo, não é o cara que vai morar, então ele vai querer ficar com o lote vai ficar normalmente ali mais tempo parado no loteamento, e isso faz com que a curva de ocupação fique ainda mais lenta, né? E o cliente final não, é o cara que vai viver, que vai estar ali querendo, de fato, espalhar ali o produto, né? Espalhar as coisas boas do produto que ele está trabalhando, que ele está, inclusive, consumindo. Agora, tem investidor que quer o terreno exclusivamente, tal, e daí vai revender aquilo, e tem investidor também que compra, sei lá, 10 lotes para construir 10 casas e vender aquelas casas? Tem também esse tipo de investidor, né, em menor quantidade, mas tem esse investidor. O que também, de novo, é super importante para a gente, porque ele começa ali a criar movimento logo no comecinho do projeto, né? Mas é uma figura também importante na nossa carteira de cliente. E o padrão do condomínio é definido no lançamento já. Quando vocês lançam, já está definido. As casas podem ser assim, assim, assim. Exato. Tem toda essa pré-definição. Isso. Antes. Tem um estatuto, né, que a gente define sobre recuos frontais, laterais, de fundo, regras de altura. Então, a gente deixa isso muito bem definido. Para que o padrão, né, de qualidade do condomínio se permaneça, né, para sempre. Então isso é bem importante. Walter, eu sei que a sua carreira ela foi marcada por várias mudanças de setores, né? Assim, foi na construção. Considerando toda a sua trajetória profissional, qual o projeto mais desafiador da sua carreira? Bom, eu acho que o mais desafiador foi o famoso projeto da Ambev, lá de Ponta Grossa. Eu acho que, como eu fiz a visita técnica lá, quando eu cheguei, eu fui escolhido pela empresa para fazer a visita técnica na etapa de proposta comercial. Então eu cheguei lá e a Ambev faz uma concorrência com, sei lá, na época acho que eram 20 construtoras. Aí eu fui lá com o meu caderninho na área, né, no Greenfield, com outros 19 caras e o responsável da Ambev explicando aqui vai ser tal, não sei o que tal. Eu falei, nossa, como é que nós vamos... Quantidade de empresas, todas de São Paulo, maioria de São Paulo, uma concorrência que vai ser super sangrenta, né? E aí no fim a gente montou uma proposta com um monte de pessoas, né, lá da Matec, uma proposta técnica incrível, e a gente acabou ganhando esse projeto. Então foi um marco ali, né, um desafio de etapa comercial, e depois toda a implantação que foi uma loucura, né? Foi um aprendizado gigantesco, porque nós tivemos um ano de El Niño, que fez com que as chuvas fossem muito acima da média naquele ano, lá na região de Curitiba, que é super complicada, e um contrato rigorosíssimo, né, com multas diárias, e uma obra que envolvia muitas disciplinas, né? A gente tinha uma interface ali com montagem, eletromecânica, que envolvia ali uma gestão muito, muito rigorosa. Então esse acho que foi o... E dentre esses 19, 20, né, que vocês eram um deles, mas a escolha era exclusiva por preço? Ou não? Não foi por preço, né? Eu acho que teve uma composição ali de qualidade de proposta, qualidade de profissionais, e obviamente preço, né? Mas pelo que eu lembro bem, esse não foi a questão
primordial para a escolha, né? Ainda mais uma empresa como a Ambev que tem um olhar assim bem forte do lado de custo, né? Mas era na época acho que a maior fábrica que eles estavam ali implantando. Então, ter uma empresa ali capaz de entregar um projeto era mais importante do que simplesmente olhar a última linha da proposta. E qual que foi aquele projeto que você considera um marco na sua carreira? Eu acho que foi de novo o loteamento do Alphaville Dom Pedro Zero, foi em Campinas. Começou com um projeto extremamente complexo, né? A gente é um projeto de infraestrutura ali do loteamento bastante completo, onde a gente tinha mais de 5.000 metros quadrados de muro de arrimo e a altura máxima de acho que 12, 13 metros de altura. A gente tinha um viaduto, uma movimentação de terra muito acima dos projetos convencionais de loteamento, solo mole, travessias, várias. Era um projeto, e é até hoje um projeto ali do lado comercial bastante interessante, porque foi um marco também do lado comercial quando a gente foi lançar esse projeto, né? A cidade tinha um patamar de preço por metro nos loteamentos ali equivalentes, né? E esse preço ele estava ali meio que marcado num determinado patamar. Uhum. E a gente, quando voltou na cidade, isso foi em 2022, ficamos ali bastante receosos em como nós vamos marcar esse mercado. Então isso foi um mérito total da equipe comercial da época, né? Junto com toda a diretoria, de arriscar. Na verdade, arriscar não é arriscar a palavra, mas ali, de novo, compondo todos os dados que eles puderam ali absorver daquele momento e marcar o mercado num patamar ali 50% maior em termos de preço de venda. Então foi uma aposta muito bem sucedida, muito bem embasada. Isso não é comum. Isso não é comum. Então, de novo, foi um marco porque é uma obra de desafio de engenharia extremo, e do lado comercial um desafio também de repactuar, eu falo repactuar toda as vendas de produto como esse na cidade de Campinas. Então, a partir dali, antes e depois desse projeto, sabe? E até o empreendimento que vocês fizeram valorizou, mas ao redor, o entorno todo também valorizou. Exatamente, todo mundo sai ganhando com isso, né? Porque os concorrentes também, é legal para eles ter lá um player colocando o preço num outro patamar, e obviamente isso acaba arrastando todo mundo, né, para cima. Então isso é muito, muito interessante. O mercado, Campinas é uma cidade forte que absorve esse tipo de produto, então foi um sucesso. Por isso que esse foi muito marcante. Tá, vamos lá. Agora a gente já falou bastante, quero finalizar esse podcast, mas antes eu quero algumas dicas suas, para mim e para o público também. Qual a dica que você daria para aquela pessoa que quer começar a trabalhar nessa área, sabe? Ela percebeu aqui que, poxa, eu gostei desse assunto de loteamentos, quero aprender mais sobre isso, onde que eu busco informação? O mercado imobiliário eu comentei um pouco antes, né? Ele é apaixonante, né? Então, desde do dia que eu acessei ele lá há mais de 8 anos, eu não me vejo mais fora dele, né? Então, eu sugiro, né, as pessoas, se gostam do tema, né, tem que se aprofundar, entender um pouquinho os componentes do mercado imobiliário, que são muitos, e é por isso que é tão legal, mas se aprofundar, né, nos temas de modelo financeiro, de produto, de projeto, de engenharia, da parte comercial. E a gente tem hoje vários canais para fazer para buscar esse conhecimento. Hoje tem cursos especializados de pós-graduação, né? A pessoa, por exemplo, se forma lá em administração, arquitetura, engenharia e quer acessar uma especialidade. Hoje existem várias opções de cursos para esse tipo de desenvolvimento. O próprio Secov desenvolve um programa específico de loteamento, né? Já que o loteamento ele tem lá a questão da aprovação é mais específica do que a incorporação em si. Então lá o Secov tem ultimamente lançado
programas de desenvolvimento todos os anos para especializar justamente essas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. E um outro caminho é, de fato, entrar de cabeça no mercado, né? Por menor que seja a experiência, quando a gente entra no mercado, como foi o meu caso, a gente entra no mercado através de uma empresa, não há melhor lugar para aprender do que você viver aquilo de fato, sabe? Porque a gente vai estar ali no negócio, né? Eu vinha com uma experiência muito de construção, de obra, prestação de serviço, rigor contratual, e quando você vai para um lado onde você tem, né, uma abrangência maior de temas, né, de fato super cativante. Então, agora, assim, o que vocês buscam nos profissionais, então? Essa é de ouro para vocês. Não, eu acho que a curiosidade, eu acho que é o ponto principal. Né? Quando a gente vê aquele profissional, aquela profissional que tem ali vontade de aprender, vontade de se desenvolver, acho que isso está meio caminho andado, porque o perfil de buscar conhecimento, na minha opinião, é o mais importante que a gente deve buscar nos profissionais. Para a gente fechar agora, em conclusão, como que você vê a expansão desse mercado imobiliário e de loteamentos nos próximos 10 anos? Nossa, é difícil a gente fazer uma previsão de 10 anos, né, no mundo atual. Com inteligência artificial, com mercado, né, cenário internacional, etc. Mas vamos lá. Eu acredito que a moradia ela permanece como a principal compra do ser humano, vamos dizer assim, né? A gente chegou a estudar um pouco isso, ficamos na dúvida de uma geração mais nova, não quer ter, né, prefere não comprar, alugar, experiência, mas a conclusão que a gente ainda tem é que a moradia, no fim, as pessoas preferem ter a sua moradia, né? Então eu acredito nesse mercado, né? A gente tem um crescimento ainda populacional para atingir, não está muito longe, mas as renovações das famílias e tudo isso não tem como a gente não aproveitar. E aí a gente tem um componente que sai um pouquinho da nossa alçada, que é o componente de governo, onde a gente tem os nossos ciclos, né, de economia que estão atrelados aí a políticas de governo, a taxas de juros. Então isso, infelizmente, impacta diretamente né, o mercado imobiliário. A gente tem que ali estar trabalhando com certas folgas para a gente permanecer, né, o máximo linear possível no nosso mercado. Mas a gente tem aí momentos de taxa de juros muito alta que atrapalham nossos mercados. Momentos que a gente vai ter mais confiança do mercado e a gente consegue ali entregar mais produto e absorver mais produto no mercado. Então é difícil prever assim, como estaremos em 10 anos? Eu posso te dizer que eu acredito na perpetuidade do mercado imobiliário, porque é um dos componentes mais importantes do PIB hoje no Brasil e não tem como a gente substituir esse mercado por outro, porque as pessoas vão precisar ainda muito dele para poder comprar casa, comprar lote, comprar apartamento e assim por diante. Walter, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, por contribuir com tanto conhecimento aqui. Foi um prazer enorme te receber. Obrigado pelo convite, foi um prazer também estar com você. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.